Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, Assunto Cidade 2015, que, como fizemos nos anos anteriores, prosseguiremos com a linha de um programa propositivo, um programa que debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, de uma forma de propor eu tentar debater aqui as possíveis soluções para os eventuais problemas aqui elencados. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, e hoje nós teremos a honra de conversar sobre o mercado imobiliário do município de Guarujá. Teremos aqui com o delegado municipal do CRES, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que é um dos mais antigos, poderia se falar assim, sem ofendê-lo, logicamente, o Edgar Martins, que é da Stand Imóveis, e vai conversar conosco aqui rapidinho, depois daquele intervalo comercial, que você já sabe que é bem curto. Fique conosco. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista. Como eu falei na apresentação, hoje teremos a honra de conversar com o Edgar Martins. Ele que é um dos corretores de imóveis mais conceituados e experientes do município de Guarujá e também é delegado municipal do CRES. Em primeiro lugar, Edgar, queria te agradecer pela coragem, né? Você estava meio nervoso, como é que eu vou dar essa entrevista e tal, e também, logicamente, por achar um espaço na sua agenda para poder dar a entrevista e deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Então, eu desejo aqui para essa cidade maravilhosa que é o nosso Guarujá, né? Estou aqui há 40 anos e essa simpatia que é o Valdir, pela simpatia dele, eu cumprimento esse povo aqui do Guarujá, na nossa ilha de Santo Amaro, que esses dias foi o dia de Santo Amaro, né? E que eu tanto adoro essa vida que eu levo aqui de corretor, né, Valdir? Exatamente. Então, estou aqui assim para dar alguns alôs aí da nossa vida na área imobiliária, né? Nos nossos colegas corretores aí, que a gente está sempre dando um apoio para eles. O próprio Cresce, que ele, de uns anos para cá, nosso presidente, o Viana,
e já está há alguns anos na presidência, ele enalteceu a nossa classe e continua no trabalho aí. A gente está numa fiscalização intensa, inclusive agora na temporada, que os fiscais estão aí passando a semana no Guarujá, fiscalizando para pegar esses falsos corretores que vêm a prejudicar o nosso Guarujá, as pessoas aqui do Guarujá, né? Que sempre sonharam em ter a sua casa própria. Não só os moradores, como o pessoal lá de fora, de São Paulo, interior de São Paulo, que agora o Guarujá a verdade é que aquele pessoal que frequentava né, a ilha, né, as nossas praias, esses foram embora. Agora tem o pessoal que veio, que está aí, é o interiorano, que sonhavam em ter um imóvel no Guarujá e conseguiram, né, realizar o seu sonho. Estão conseguindo hoje realizar o seu sonho. A gente trocando uma ideia rapidamente antes da entrevista, a gente estava até falando que essa estabilidade econômica que o país vivencia no momento é que proporciona esse tipo de realização de sonhos, ou pelo menos é um fator preponderante para isso, né, Edgar? Sim, essa estabilidade econômica, né, e também esse programa que veio lá do governo passado, do Lula, né, que ele criou uma economia, uma estabilidade. Veio esse mercado imobiliário em alta até então, né? Nós tivemos aí uma pequena queda a partir de 2013. Não Guarujá, mas nacional. Né? A gente está aí vendo as notícias todo dia e qualquer coisa na economia nacional reflete no mercado imobiliário de uma cidade, de qualquer cidade. Não tenha dúvida. Agora, eu ainda acho que o Guarujá, com essas praias, nós estamos praticando um metro quadrado muito atraente. Né? Eu acho que se você for em outros municípios de praia, não tem essa qualidade, não tem essa proximidade de São Paulo, esse setor de serviço, inclusive o nosso próprio hospital aqui, o Santo Amaro, que recebe pessoal de outro município. Então, é uma cidade que está aí para acolher, né, todo o turista, essa parte de alimentação e as praias, né? As praias, a balneabilidade. Você pode entrar e não ter problema de pegar uma parasita ou o que é que seja, né? Certo. E hoje nós temos a menina do Dente de Leite, que é a Praia do Tombo. Só gente bonita que frequenta ali. Bandeira azul. Bandeira azul, né? Então, e outra coisa, você não vai encontrar hoje imóvel fácil na Praia do Tombo, né? Por ser uma praia que está com a classificação de... Hoje é o bairro top de linha de Guarujá, o Tombo. O Tombo, Pode-se dizer. digo, a praia é o top de linha. A praia é... Seria, e aí nessa hora o metro quadrado sofre oscilação? Sofre. Acaba sofrendo. Hoje o metro quadrado no Tombo, um prédio novo, você vai pagar em torno de uns R$7.000 um metro quadrado. Por metro quadrado? 7 mil. Olha. Isso vamos considerar que ele não seja de frente. Se ele for frente... Fica mais caro ainda. É prédio novo, né? Na verdade, o Tombo não tem... o prédio lá são 3 pavimentos, 4 pavimentos agora que aprovaram, no último plano diretor, que foi para 14 metros, que parece que está agora praticando aí 3 pavimentos, fora o térreo, né? Entendi. E com elevador. Mas hoje um imóvel frente ao mar, no Tombo, novo, você vai pagar a faixa de 10 mil, 9 mil. E para trás, ali na Alexandre Migues Rodrigues, uma faixa de uns 5, 6 mil reais. Certo. Só que não tem oferta. Não tem espaço. Não tem espaço para construir mais. Agora, no geral, o Guarujá, eu acho que o metro quadrado ainda está barato. A gente fala metro quadrado e se você vai para uma outra região, se você for para Santa Catarina, chegar lá para um corretor de imóvel e perguntar para ele, lá em Balneário de Camboriú, quanto está o metro quadrado? Ele falou, a gente não fala em metro quadrado aqui. Entendi. Nós falamos o que o prédio oferece, né? A área de lazer, garagem, proximidade da praia, né? Então, mas a nossa prática é valor de metro quadrado. Certo.
Lá, você fala lá em outros lugares, por exemplo, o modo de atrair o comprador é outro, não é o preço, não é o metro quadrado. A questão do valor do metro quadrado. A linguagem é outra. Ali é o que você está oferecendo, o que o prédio te oferece em termos de lazer e localização, endereço. Né? Você falou que no Tombo, por exemplo, hoje, por conta de toda essa exposição positiva, logicamente, com a beleza das pessoas, da praia, inclusive limpeza, ele tem um valor um pouco acima, talvez seja o valor mais caro da cidade, ou tem lugar mais que o metro quadrado custa mais caro ainda? Eu não digo que o valor do tombo seja o mais caro. O problema é que o tombo ele não tem oferta. Então ele cria essa expectativa de... a tal da oferta e procura. Da oferta e procura. Né? Por exemplo, em Ceada você vai ter um metro quadrado menor, porque há muita oferta. Entendi. Pitangueiras também há bastante oferta, então ele tem uma opção, tem um leque maior de opções de 1, 2, 3 dormitórios, endereço, proximidade da areia. Agora, o Tombo já é um pouco assim carente em lançamentos. Né? Você vai encontrar para baixo ali, para Caiçara, Jardim Las Palmas, aí você tem, só que ali pega Astúrias e Tombo, né? Não pega o Tombo. Pega essas duas praias. Entendi. Você acaba de desmistificar uma ideia que eu particularmente tinha na cabeça de que o preço do metro quadrado de Guarujá era muito fora da realidade. Você, pelo contrário, você acha que está praticável. Valdir, o que acontece? Lá nos anos 80, nós trabalhávamos aqui com dólar. A nossa moeda na venda, como referência, era o dólar. O nosso preço era mais caro que Jardins, que Alameda Franca, Alameda Itu, a região de Moema, aquela parte do Ibirapuera. Regiões valorizadas de São Paulo. Nós tínhamos um metro quadrado maior do que o deles. Mais caro que o deles. Mais caro. Depois o dólar acabou de ser praticado, veio o governo aí do Fernando Henrique, né, no plano real, que estabilizou a moeda. Estabilizou a moeda. E aí o Guarujá começou a acomodar, né? O mercado começou a acomodar, saiu daquela inflação dólar, deu uma acomodada. E o que aconteceu? Quando veio esse governo novo, né, que está aí, houve um entusiasmo no Brasil, né, do mercado imobiliário, que ele estava adormecido. Ele parou praticamente no final de 80, entre 85 e 90, o mercado parou. O Guarujá parou. Os terrenos estavam tudo no meio do mato aí. Terrenos bons, né, de frente ao mar. Aí nesse primeiro governo dele, do presidente Lula, ainda estava acomodando a economia, né? Quando ele entrou na segunda, aí houve um aumento de procura das construtoras. Entendi. E onde estão esses prédios novos hoje. Só que essa realidade, ela não volta mais. O mercado, ele agora, de 2013, ele deu uma brecada. E essa valorização que foi muito rápida em metro quadrado, ela vai estabilizar, vai dar uma acomodada, porque o bolso do nosso consumidor, do nosso cliente aí que está procurando, ele não acompanhou essa puxada. Então, uma questão também da economia brasileira que vai ter que acomodar. E já está acomodando. São Paulo mesmo teve uma queda agora, nessa última pesquisa na construção, de 11%. Né? Porque o estoque está muito alto, então eles deram uma parada na construção para aliviar um pouco, acabar com o que tem em oferta. E aqui o nosso Guarujá, independente desta situação de construção, nós continuamos construindo. Né? O pessoal dá um giro aí na cidade, o pessoal está procurando terreno, as incorporadoras, e está havendo negócios. Né? Inclusive a nossa temporada está bem movimentada. Né? A gente está até surpreso com esse movimento. Nós temos um lançamento aí na Praia das Astúrias, ali ao lado do Colégio Objetivo, até
um empreendimento muito bacana, um prédio... Eu recebi aqui o Reserva Astúrias. Reserva Astúrias. Nós estamos lá com bastante vendas feitas agora, nesses últimos 30 dias, que foi uma surpresa, né? Com todo esse mercado parado de 2014, que veio Copa, eleição, tudo parou, né? Você ia conversar com o cliente e falou, vamos deixar para depois da eleição. Você falou que o perfil hoje é um perfil diferenciado daquele da década de 80, né? Hoje, você fala no interiorano, a estabilidade econômica permitiu que uma classe média, muitas pessoas que eram de classe baixa passassem a ter emergência, né? Foram emergentes para a classe média, emergiram para a classe média, e muitos da classe média também hoje têm mais confiança na estabilidade econômica, né? Qual é o teu, por exemplo, você falou que tem uns 30 negócios. Qual é o público hoje do comprador de imóveis em Guarujá? Então, o público aqui do Guarujá é engraçado, né? Ele mudou, né? Ele hoje é um morador do Guarujá. Ele hoje está comprando na praia, né? O pessoal está saindo de Vicente de Carvalho, por exemplo, está indo para a praia. Eu já vendi para vários pessoal lá do Itapema, né? Então, esse é o público hoje, é a realidade. Apesar que o pessoal de fora, interior de São Paulo, está comprando. Mas esse público morador, o guarujaense, ele não comprava, ele ficava na sua casa, ele não saía de lá, né? Então hoje ele está indo para a praia, né? Porque essa economia virou, né? Virou a página, ele tem hoje vantagens aí, né? Na área de financiamento. E a estabilidade do emprego. Estabilidade. E hoje em dia os financiamentos chegam a 30 anos, 360 meses, né? 360 meses. 30 anos. Isso era uma coisa impensável alguns anos atrás. Né? Era impensável, realmente. Com o índice inflacionário, por exemplo, que havia, você não podia fazer um financiamento, não precisa nem sonhar com um financiamento desse tamanho. E permite a uma pessoa que está começando a vida, por exemplo, comprar o seu imóvel, aí já compra o imóvel dos seus sonhos, né? Sim, sim. Hoje ele está fácil. O financiamento ele consegue aí, com agilidade, em 30 dias ele já está com a carteira aprovada. A facilidade e o banco também, há muita oferta financeira, né? A Caixa Econômica Federal, uns anos atrás, ela patrocinava os nossos eventos, que é Encontro de Líderes em São Paulo. Nós fazíamos lá no Credit Card Hall, agora estamos fazendo no Transamérica. Nós, uns 3.500 corretores, que nós fazemos as palestras, são várias matérias dos palestrantes, e a Caixa que nos patrocinava. Então lá a gente vinha com sorteios e tudo. Por que a Caixa patrocinava? Porque ela estava com muito dinheiro para emprestar. Agora ela deu uma diminuída. Com essa política econômica, é claro que eles mexem um pouquinho na maneira de empréstimo. Até houve um pouco aí de aumento para quem não é correntista, subiu um pouco a taxa, né, para correntista é menor, mas eles continuam emprestando. Então, essa oferta de financiamento trouxe essas pessoas a realizar o sonho. E esse sonho que é delicado. Por quê? Porque quem está procurando o imóvel, ele vai buscar um corretor, uma pessoa que é credenciada, uma pessoa que sabe tirar toda a documentação daquele imóvel. Porque não é justo. Ele trabalhou a vida toda, guardou aquela reserva para a casa dele, para a esposa, para os filhos, está morando no imóvel, de repente chega lá o oficial de justiça, com um processo na mão, veio fazer uma intimação, ele falou, o quê? Não estou sabendo de nada? Não, mas eu tenho uma penhora nesse imóvel. Como? Mas o corretor, ele falou que estava tudo ok, que não tinha problema nenhum, e ele não tirou documentação porque eu confiei nele. Eu falei, mas então... Esse é o problema, não era um corretor. Não era um corretor. Era um imediatista querendo colocar a comissão no bolso. Não tirou todas as certidões devidas. E o que acontece com essa pessoa?
ele perde o imóvel. Entendi. Toda aquela reserva da vida dele e o sonho dele. Então, a figura do corretor é imprescindível. É imprescindível. Né? Então tem que buscar um corretor de imóvel e ele vai tirar toda a documentação. E se tiver algum problema, não tem venda. Vai buscar outro imóvel. Então hoje a nossa classe aí, o Viana, ele tem feito muito trabalho. Ele tem agido aí de uma forma que hoje o estado todo de São Paulo, que o nosso cresce, é a segunda região. Né? Aliás, nós estamos aí com uma nova sede para ser construída na Avenida Indianópolis, em São Paulo. Compraram uma área lá para construir uma nova sede com um anfiteatro, com restaurante, com toda a assessoria para os corretores que vêm do interior, que tenha que ter um local em São Paulo para atender um cliente. Entendi. Então ele tem lá o escritório. O Cresce dá oferece essa infraestrutura para o profissional. Oferece essa infra para o profissional. Que está devidamente registrado. O Cresce é uma entidade nacional, regional? Ele é uma entidade, sim, ele é regido pelo COFES, que é o Conselho Federal. Nós somos membros, né? No caso, eu como o delegado, eu tenho uma função que quem dá todo o suporte é o federal, né? Seria um funcionário federal, no caso. Entendi. Porque é o COFES que rege todos os Cresces do Brasil, né? De todos os estados, né? Então é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis que está sediado em Brasília. Entendi. Aliás, o Viana, ele está quase todos os meses em Brasília. E nós temos uma parceria também com o Supremo Tribunal da Justiça em auxiliá-los na parte de processos que estão lá no tribunal, processos da própria parte imobiliária. Entendi. Então, o Cresce de São Paulo se dispôs a fazer esse auxílio de análise de processo. Então, nós temos esses voluntários que estão lá fazendo o trabalho com o Viana. De alguma maneira ajuda a agilizar esses processos. Exatamente. Também. Processos aqui na Vara Federal de Santos também. Nós temos um rodízio de atendimento para analisar que estão em julgamento por falta de funcionário próprio no governo, né? Então, o Cresce, na verdade, de uns anos para cá, ele está, como você aqui me fez esse nobre convite, né? Pela sua simpatia, né? E eu vim aqui com a maior... assim, boa vontade. Boa vontade, né? Fazendo o possível para responder dentro dos meus limites. E o que eu quero dizer para você, Valdir, é que o Cresce ele vem fazendo muitas publicidades para a população, para a sociedade, mostrando em forma de, por exemplo, eu fiz uma campanha passada do agasalho aqui no Guarujá. Por que essa campanha do agasalho? Nós fazemos da dengue também, fazemos da doação de sangue, né? Para levar à sociedade quem é o Cresce. Uma imagem... porque ele está participando, né? Então fizemos uma última aí do agasalho, entreguei lá no Fundo Social com a Elizabeth, né? E deixei em todos os cartórios da cidade uma caixa para pegar os agasalhos. Então, são campanhas que o Cresce faz... Mostrar uma imagem mais positiva. Uma imagem à sociedade, para que o pessoal... Porque o corretor é como qualquer outro profissional. Claro. Né? Você precisa de um advogado, você vai no advogado, você vai num dentista, e você vai num corretor de imóveis, você está procurando um imóvel. Não é verdade? E esse papel do corretor de imóveis para aquela pessoa que juntou as suas economias a vida inteira é fundamental. Eu queria te pedir licença para a gente fazer um pequeno intervalinho comercial. Sim, senhor. E a gente já retoma já a entrevista com o Edgar, conhecedor a fundo aqui dos assuntos imobiliários de Guarujá. Nós vamos voltar já com mais um pouco desse tema no programa Assunto Cidade, que volta já depois do intervalo. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial.
esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o corretor de imóveis Edgar Martins, ele que também é delegado municipal do CRECE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que cuida de organizar aí a atividade empresarial dos corretores, no sentido de garantir, tanto a comprador quanto a vendedor, uma lisura nessas transações que, como o Edgar falou no primeiro bloco, envolve geralmente as economias de uma vida inteira ou as perspectivas de uma pessoa para a sua vida inteira. E muitas vezes esse incauto cidadão, às vezes acaba sendo surpreendido aí por armadilhas, que o mundo é cheio de maldade, né, Edgar? A gente mesmo agora no intervalo estava falando, hoje em dia pela internet qualquer um pode acabar se tornando corretor, mas o CRECE está de olho nisso. Então, o CRECE está de olho nisso, pelo seguinte. Há um trabalho que está sendo feito por informática, né? Nós temos uma agência aí de informática que logo todos os sites dos corretores credenciados terá uma certificação. E como que seria essa? Vai ter um selo, né? E o CRECE em campanha ele vai levar isso à sociedade. Entendi. Que todos vão ter esse cuidado de ver se aquele site que ele está navegando tem este selo. Tendo o selo, é o corretor credenciado, autorizado. Entendi. Porque site hoje você aluga um imóvel em São Paulo, uma casa linda, maravilhosa, você deposita 50% do valor do aluguel. Nós estamos falando temporada. Não viu a casa? Não viu a casa. Só viu a foto? Só viu a foto, chegou no Guarujá, essa casa não existe. Isso acontece. Nós, na delegacia, temos denúncia, já tivemos casos aqui de polícia, na própria promotoria pública, de estar fechando imobiliária de estelionatários, imobiliárias. Imobiliárias, né? Com porta aberta. Com porta aberta e tudo, mas sem CRECE, sem nada, sem autorização. Tem como checar o sujeito pelo nome? Eu sou corretor, qual é o seu nome, sua identificação, para eu poder checar no CRECE? Sim. Inclusive, a nossa campanha também,
a comunicação que faz com o próprio corretor, com as imobiliárias, que no momento nós temos um livro nas portarias dos edifícios, não todos, mas uma boa parte já foi distribuído. Esse livro é uma identificação que a portaria tem, tanto para que fiscalize aquele cidadão que está chegando com o cliente, que ele vai deixar a carteirinha dele, tem a foto dele, o número do credencial e as pessoas que ele está acompanhando, levando para o imóvel. Isso é uma forma de trazer segurança para o próprio condomínio. Próprio condomínio, exatamente. Né? Então, o horário que ele entrou, o horário que ele saiu. Exato. Esses livros estão aí nas portarias dos edifícios. Né? Isso é um trabalho do CRES. Esse é um trabalho do Conselho. Né? É distribuído os livros e os síndicos aí estão contentes com isso. Claro. Lógico que nós temos que ter a concordância do condomínio, do síndico, e isso ajuda na fiscalização. Mas é um serviço que você está prestando para o próprio prédio. Um serviço do próprio prédio, porque o sujeito entra, ele chega com um cartãozinho de uma imobiliária, colocou o nome dele, às vezes ele é um bandido, ele está entrando no prédio porque ele quer fazer um assalto, quer sequestrar alguém, né? Então o CRES ele faz esse trabalho. Formidável. Então, eu acho legal que o cliente, procurando o imóvel, não tem que ficar com vergonha. Pergunta para ele se ele tem a credencial, se ele está registrado. E se houver jeito, cheque, inclusive, ver se não é... Bom, se houver uma suspeita, se realmente ele não for o corretor... A carteirinha estiver meio apagada, o cabelo estiver mais preto do que branco... Então, mas aí ele vai responder um processo crime. Claro. Ilegalidade da profissão... Falsidade ideológica. Falsidade ideológica e a própria imobiliária que está dando esse espaço para ele trabalhar, ela vai responder também. Não dá para aceitar corretor com cartãozinho de visita. Não, de maneira nenhuma. Diga, deixa eu te perguntar uma coisa. O Guarujá viveu na década de, talvez me corrija se eu estiver errado, na década de 60 e depois 70, um boom imobiliário, a construção civil teve uma explosão, né? Foi a época que começaram a se construir muito prédio, e houve ali uma época que as pessoas, para comprar um apartamento no Guarujá, um imóvel no Guarujá, tinham que ser detentoras de grandes somas em dinheiro, de posse, né? Pessoas de posse. Essa época você já atuava, na década de 70, você já atuava como corretor de imóveis em Guarujá. Teve épocas de barões, de grandes celebridades que vieram morar no Guarujá. E me conta um pouco dessa época, Edgar, como é que foi e como é que a cidade viveu essa bolha e por que essa bolha, vamos dizer assim, murchou? Vamos dizer. Na época no início dos anos 70, o Guarujá viveu o boom imobiliário mais pela rodovia Piaçaguera, que até então você chegava pela balsa, né? Pelo ferryboat, né? Vinha por Santos. E tá aí os prédios antigos que é a prova disso, porque tem lá a garagem fechada com o quarto de motorista em cima da garagem. Para o chofer, né? Lógico, era só a elite paulistana, né? O Guarujá era a nata que frequentava, né? As senhoras iam todas pintadas à praia e serviam lá de bandeja para elas, né? Os serviçais, né? Os funcionários do apartamento. Mas E aí esse pessoal ficava na fila da balsa do lado de Santos, o chofer, e o cidadão, com a sua família, né? Ele pegava a marquinha e atravessava, e um táxi aqui do lado da ilha, e chegava na casa dele, enquanto o chofer ficava lá suas horas e horas para atravessar. Por isso que tinha a garagem de motorista em cima da garagem, né? O quarto dele, né? Certo. E aí, nesse boom imobiliário, foi tudo em relação à rodovia Piaçaguera. Correto. Né? Foi a época que eu cheguei no Guarujá. Eu não peguei essa parte, que foi, acho que, uma parte ainda melhor do Guarujá, vamos dizer assim, em termos de mercado. Né? Agora, quando veio a Piaçaguera, o mercado explodiu no Guarujá. Entendi. Eu tinha finais de semana, eu lancei alguns prédios aqui
nessa época, aí, década de 70, 80, e nós atendíamos a maioria das pessoas eram de São Paulo. Né? Bom, aqui também a colônia judaica ela era bem predominante, né? Como até hoje tem 2 sinagogas, né? Então, mas eles não estão mais aí, ficaram poucos. Então esse pessoal era um pessoal de grana, né? E o que aconteceu? Eles construíam, como a maioria das construtoras eram deles, né? Então nós pegávamos um prédio para lançar, nós vendíamos ele em 90 dias, 3 meses. Final de semana, eu sozinho tirava meia dúzia de proposta. Não tirava mais porque não tinha tempo para atender. Proposta que já é praticamente um documento de venda. Ia para São Paulo, no início da semana, já ligava para o cliente marcar a assinatura do contrato. Entendi. E assim vendemos muitos prédios em temporadas, né? Em final de ano. Esse foi o boom por causa da Piaçaguera. Correto. Depois foi acomodando. As coisas foram acomodando. Não, pode terminar. Não, então, hoje o mercado mudou de mão, né? Mudou, a propriedade hoje é outra. Mas não, muita gente pode falar, a cidade enfrenta problemas, logicamente, temos problemas de segurança, de mobilidade, essas coisas. Não há como se negar que os problemas existem. No passado recente tivemos problemas aí de vulnerabilidade, que hoje não estamos mais vivendo isso. Mas o mercado imobiliário não está em crise em Guarujá. Se você percorrer... Mas sabe o que acontece, Valdir? O mercado imobiliário, a gente que está aí há tantos anos, né? Hoje quem sobrevive na corretagem, vamos dizer assim, né? Eu vivo de remuneração. Se eu não vender, eu não pago a conta em casa, eu não vivo, né? Não pago supermercado. Mas o mercado, quem é o bom profissional, o corretor que se dedica, que ele trabalha direitinho, que ele vendeu o imóvel correto, ele não tem a dúvida que ele vai ser indicado. Ele trabalha por indicação. Então, esse mercado hoje do Guarujá, ele está vendedor. Pouca demanda, com bastante oferta. Mas não deixa de ter os negócios. Os negócios acontecem porque a Ilha de Santo Amaro, o Guarujá, não deixa de ter esse nome bacana, é nacional. Você mora no Guarujá, poxa, você é uma pessoa bem, né? Mora no Guarujá. Isso aí ninguém acaba com esse Guarujá, essa marca. Então, mudou de mão as propriedades dessa época, que eram os israelitas que frequentavam aqui. Hoje é um pessoal que veio aí do interior, é uma nova classe que está consumindo e continua vindo, porque a nossa praia é melhor do que Santos. Desculpe Santos, mas o santista vem pegar a praia aqui no Tombo, que só tem gente bonita, uma areia fofa, né? Então, tem onda, e outra, a especulação que se esse túnel, essa ponte, né, o que seja, se sair, eu não tenho dúvida que o santista vai comprar Guarujá. Ele vai continuar a vida dele de trabalho em Santos, ele vai vir morar em Guarujá. Então, esse boom imobiliário que houve na década de 70 e voltou agora, em 2007, no segundo mandato, com a estabilidade econômica. Com a estabilidade econômica, mas agora ela parou. Agora nós não vamos ter outro boom desse último. Agora acomoda. O corretor que já está há tantos anos, ele vive esses momentos da política e econômica, mas não tenha dúvida, o Guarujá continua com compradores, continua com construções acontecendo, né? Próximo de São Paulo, pertinho, né? Então eu acho que o investimento ainda é um momento muito bom para fazer aqui na nossa cidade pelo valor que está baixo. Prova disso é a série de empreendimentos imobiliários aí. Recentemente tivemos até a notícia de um condomínio que tem um dos apartamentos da propriedade do ex-presidente Lula. Quer dizer, a perspectiva é positiva. No caso do Lula, né, a Veja foi bem, ela andou fazendo essa reportagem aí, eu conheço bem o prédio ali, que é o triplex que ele tem, que até elevador ele colocou, né? Mas aí já vem do tempo
da Bancop, que Bancop, era a cooperativa dos bancários, né? Foi naquela época que o Lula adquiriu esse imóvel. E tem todo o direito de adquirir. Sim, sim. Logicamente. Então, tá aí o Lula. Mas, além desse nome que foi presidente, nós tivemos outras pessoas aqui no Guarujá, né? Ilustres aí, né? De nome. Olha, por exemplo, na Península, no fim da Avenida Miguel Stéfano, a Península, que é lá onde aquele chique clube Samambaia, né? O Samambaia, né? Samambaia. O Samambaia, que você não entrava lá de sócio. Até o Silvio Santos tentou uma vez ser sócio lá. Tinha que nascer em berço de ouro. Tinha que nascer, tinha que ter sangue azul, né? Então o Silvio, com todo o dinheiro que ele tem, ele não conseguiu ser sócio do Samambaia. Mas hoje ele até consegue. Agora, aquela península ali tem pessoal, o dono da Arno, né? Por exemplo, o Chico Buarque de Holanda, a Betânia, frequenta muito a casa do dono dessa fábrica da Arno. Tem lá o edifício As Brisas, que é um prédio de 4 andares, e lá de vez em quando vai lá o Chico, bate um violão e tal, uma bossa nova. Então o Guarujá nunca vai perder o charme. Nunca vai perder, está lá o Neymar no Acapulco, o Robinho, né? Está lá o Edson Arantes do Nascimento também, né? Exato. Aliás, a filha dele estudou muitos anos ali no Colégio Alfa, né? A filha do Pelé, né? Exato. Então, mas o Guarujá é uma cidade de pessoas como nós, né? Que vivemos aqui, que a gente está sempre... um pessoal simpático, um pessoal alegre, né? Então, por isso que eu estou aqui há 40 anos, Valdir. Exato. Cheguei aqui, aliás, um pouquinho mais, cheguei aqui em 72. E tenho grandes amigos, adoro essa cidade. E na nossa área de investimento imobiliário, eu não tenho dúvida, quem investir no Guarujá não vai perder, só vai ganhar. Né? Pelo menos a gente tem esse histórico dos 40 anos. Esse otimismo, ele é acompanhado, logicamente, de atitudes, né, que a gente toma, né, que você se preocupa com o mercado, com a atividade que você faz, e é isso que todo guarujaense precisa fazer. Né? Se preocupar, logicamente, em fazer uma cidade cada vez melhor para todo mundo e ser otimista com relação a ela. Não tenha dúvida. Eu, infelizmente, como eu te falei, você ficou preocupado se conseguir dar a entrevista, não, mas como eu lhe falei anteriormente, quando nós estávamos combinando a entrevista. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Não, mas se você quiser, a gente vai continuaria batendo um papo com o pessoal aqui do Guarujá, que estão assistindo esse programa simpático aqui, né? Que a gente poderia fazer uma outra, uma outra entrevista aqui, né? Batendo um papo com as pessoas e às vezes tem informações que é interessante, né? Nessa área que eu estou aí delegando, né? Boa sorte com o seu mais recente lançamento, que é a Reserva Astúrias, que qualquer um pode colher informações com o Edgar, quem quiser, na Stand Imóveis, na Stand Imóveis. Que fica ali no finalzinho ou começo da Mário Ribeiro? É começo, né? Começo, número 1. Começo, número 1 da Rua Mário Ribeiro, uma das ruas mais conhecidas. Está lá o Edgar na bela imobiliária Stand Imóveis, com a sua Solange, né? E, logicamente, pronto para atendê-lo e com essa simpatia e esse sorriso habitual. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, mas antes deixa um espaço para você dar uma boa noite, pelo menos para a Solange. Então, para a Solange, até gostaria que ela estivesse com a gente, porque a Solange também é uma parceira, além da minha esposa, ela é uma parceira, ela é coordenadora da Baixada Santista, da JUCOM, que é a Junta de Conciliação. Então, ela que julga aí esses irregulares, aí, essas atitudes irregulares dos próprios corretores. Então nós aí, tanto eu quanto ela, manda agradecer a sua entrevista aqui com esse povo que eu tanto gosto, que é aqui o Guarujá. E para 2015, bastante saúde e felicidades e esperamos que a coisa vai ter bons negócios, sim. Com certeza. Obrigado muitíssimo pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Boa noite a todos.